Fala, minha gente! Muito boa tarde, meus amores, mas boa tarde de verdade nessa sexta-feira que nós estamos aqui ao vivo para ficar com você até as 4 da tarde. Verdade, 14 horas, 30 minutos pelo horário de Brasília. Prazer ter você aí que tá no corre-corre de sexta-feira, né? Já limpou a casa ou não? Tá fazendo o que agora? Tá assistindo Entre Família, né? Ou quem sabe o volume mais alto enquanto faz uma coisa ou outra, tá lavando a louça. Sabe, tem gente que faz o quê, Dali? Coloca o celular próximo à pia, enquanto tá lavando louça, fazendo as coisas, tá assistindo. Olha, eu sou tá essa. assistindo a gente. Eu faço isso também, viu? Sermões, eu gosto de colocar. E é uma terapia. A pia é uma terapia também, né? Eu já fiz muitas lives lavando louça. Verdade. Muitas lives Faz tempo ali. também, né? Que faz, mas vamos fazer louça terapia. Mas é que eu tô com alguma dificuldade de fazer lives, mas adoro. Tempo, né? Adoro. Tempo. Menina, essa semana tá sendo bem... Não, é que desde que invadiram o meu Instagram, aí eu tô de molho. Mas já vai acabar e eu volto pro ao vivo. Mas por falar em ao vivo no Instagram, tô aqui em ao vivo com você. Aliás, eu tô numa maratona. Essa semana eu estou fazendo 3 programas por dia. Um na rádio, ao vivo, de 11 ao meio-dia. Tá sensacional. Outro ao vivo aqui com você das 2h30 até as 4. E às 8 da noite eu volto ao vivo com você. Hoje é o nosso último dia de encontro do consultório de casais, que está incrível também. Mas eu não consegui acompanhar durante a semana e tal. Calma, não se preocupa, na rádio todos os programas ficam salvos lá. O Entre Família você sabe que está sempre no NT Play. E a série também dessa semana tá onde? Já está no NT Play. Já está no NT Play, né? Então pronto. Muito bem. Aproveita, tá? Amores, então, trabalhando bastante, feliz da vida, não penso em nem tão cedo me aposentar, mas vai que... né? Tem ali um negocinho no INSS que vai se acumulando, uma idadezinha se acumulando, graças a Deus. Não precisa nem parar. Só em receber a aposentadoriazinha e continuar seguindo, tá bênção. Então nós queremos saber hoje sobre como é essa história de aposentadoria, o que mudou nos últimos tempos. Nós temos especialista no programa de hoje. Dr. Denis está com a gente por aqui, Dr. Denis Rodrigo, advogado especialista em direito previdenciário. Você já conhece, né? Ele está sempre com a gente por aqui, tirando muitas dúvidas. E hoje é o dia de tirar a sua dúvida também. Você vai poder interagir com a gente. Tem perguntas que vieram das ruas. Eu fui lá, gravei algumas perguntas, trouxe. Se prepara, doutor Denis, que vem muitas perguntas por aí, viu? Ele não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma, né? Não, mandou, ele responde na hora. É a praia dele. É o cara que sabe tudo. Vou falar em cara que sabe tudo? Cadê ele aqui, ó? Cadê o outro? Cadê? Tá lá em Curitiba já, nossa equipe já prontinha chegou, né? Em Curitiba, para Caravana Novo Tempo, que acontece neste sábado à tarde na Igreja Central de Curitiba. Fiquem ligados, toda a região, pessoal aí do Paraná, vai lá acompanhar. São 2 horas de programação ao vivo. E você acha que eu não vou? Me espera que eu já tô chegando. já chega por lá, hein? E ó, tem muito mais por aqui. Josemara Maia trazendo informações pra gente no Mais Info. Tem também momento aqui, aquele que a gente chama de Na Prática, para a gente entender um pouquinho mais como funciona, como você faz para acessar o site lá do INSS, passo a passo. A Júlia, doutora Júlia, né, que está com a gente por aqui também, junto com o doutor Denis, vão nos ajudar também nesse passo a passo aí. Então fica tranquilo que o programa de hoje vai ser uma aula daquelas, hein, Darleide? Isso, como a gente gosta. Pois é, meus amores, eu, Darleide Alves, Abinal Júnior, hoje sem o pastor Robson Aleixo, mas só hoje. A gente se encontra daqui a pouquinho, é rápido e já estamos de volta com o seu Entre Família. Tamo junto nessa bênção, sexta-feira, hein? Coisa boa, preparação boa para o sábado. Vocês preparam aí para receber esse dia todo especial? Desde o começo da criação, Papai do Céu pensou em tudo, né? Em ter esse memorial, esse templo no tempo, né? Acho linda essa expressão. É maravilhoso. Deus levantou um templo no tempo, onde ninguém pôs a mão, ninguém é o fundador dela a não ser Deus. Olha lá em Gênesis capítulo 1, e você vai acompanhando a criação até que ele diz que toda a obra estava perfeita, completa, e Deus descansou no 7º dia. Mas eu posso descansar no primeiro? Então, não era melhor tu descansar no dia que Deus separou, abençoou e santificou para que descansássemos nele? Mas pode ser quarta-feira. Tu é criador, por acaso? Não é não, né? Ai. Não é, né, amor? Não é. Vamos falar de aposentadoria, que enquanto a gente está por aqui, trabalha e espera esse tempo de usufruir de um dinheiro que vai se acumulando ao longo dos anos. Tem aí algumas mudanças, algumas dificuldades também no processo. O que fazer, como fazer? O especialista de hoje está aqui para responder as suas perguntas
novamente dizendo que estamos ao vivo, né? É verdade. Agora são 2 horas e 35 minutos. Confere no seu relógio aí, viu? 2h35 e a gente já... a pergunta do dia, né? Ou melhor, você pode trazer dúvidas. A gente não vai nem trazer perguntas. Você é que vai perguntar, deixar por aqui as suas dúvidas. E o Dr. Denis vai estar até o finalzinho do programa para responder todas elas, tá bom? Chega a notícia. Sim, com ela, Josemara Mai, com mais info. Vem pra cá, garota. E aí, Josi? Olá, boa tarde a vocês. querida. Bem entre família hoje, né? Estão muito chiques. Boa tarde você aí de casa também. Já que o assunto é INSS, bora falar então no Mais Info sobre o INSS. Lembra que eu comentei com vocês, ensinei o passo a passo a como pedir o reembolso do valor descontado? Pois bem, hoje eu vou te ensinar a como acompanhar o resultado disso. Mas depois da vinheta. Bom, gente, voltei aqui, viu? Nessa semana, o INSS começou a enviar para aposentados e pensionistas as respostas das entidades sobre os descontos feitos nos benefícios. Desde o dia 14 de maio, os segurados já podem pedir o reembolso dos valores descontados indevidamente. Isso pode ser feito pelo aplicativo, site Meu INSS ou pela Central 135. Inclusive, já mostrei aqui no nosso Momento Mais Info o passo a passo de como fazer essa solicitação. Depois que o beneficiário informa que não reconhece o desconto, a entidade responsável tem 15 dias úteis para dar uma resposta. Agora, se a entidade não responder ou disser que não tem documentos que comprovem o desconto, o INSS abre um processo de cobrança para que esse valor seja devolvido. Mas atenção, o INSS ainda não divulgou uma data oficial para o reembolso começar a cair na conta dos beneficiários. Por enquanto, o que você pode fazer é acompanhar o pedido de reembolso. Mas como, Jô? Não se preocupe, vou te explicar aqui na tela o passo a passo. Vamos lá? Então vai aparecer lá para você, você vai digitar tanto para o site como pelo aplicativo também, Meu INSS. O site está aparecendo aqui para vocês na tela também. Aproveita e tira um print, tá bom? Se está pelo celular, tira um print. Se está pela TV, tira uma fotinho. Então o site é meu.inss.gov.br. Informe seu CPF e senha, siga para a aba que diz aqui do que você precisa. Já na aba que aparece para você iniciar do INSS, tem uma perguntinha que vai te auxiliar onde você pode clicar para poder consultar aí o seu pedido, que é a próxima etapa. Depois disso, clique em detalhar no pedido de análise de descontos de entidades associativas para ver aí o andamento. Agora, preste atenção nesta parte. Se a entidade respondeu dizendo que tem documentos comprovando o pedido de desconto ou que o caso está na justiça, o aposentado ou pensionista precisa se manifestar, dizer se concorda ou não com essa resposta. O prazo para isso é de 30 dias corridos, a partir do momento em que recebe a resposta. E você pode se manifestar de duas formas, pelo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios, a partir do dia 16 de junho. Mas só vá até uma agência depois que passar o prazo de 15 dias úteis, tá, da sua contestação. Até porque esse é o tempo da entidade tem para responder. Antes disso, a informação ainda não aparece no sistema. Agora, se sua intenção é fazer tudo pelo aplicativo, então anota aí o passo a passo que eu vou te mostrar na tela também, tá bom? Então, para você agora, o próximo aqui, você vai entrar do mesmo jeito no aplicativo ou no seu site, no site do INSS, meu.inss.gov.br. Ok, vai informar seu CPF, sua senha, e depois você vai novamente lá para aquela parte que tem da perguntinha do que você precisa para ser direcionado. E você vai digitar consultar pedido. Vai clicar em cumprir exigência no pedido de análise de descontos de entidades associativas. E depois vai avançar conforme orientações, tá bom? Aí um detalhe importante, você não precisa anexar documentos, viu? Basta informar se concorda ou não com o que a entidade respondeu. O próprio sistema vai te orientar conforme for o seu caso, como eu te mostrei aqui na tela, tá? Então aproveita e já tira uma fotinho. E para fechar o nosso momento, um alerta que nunca é demais.
cuidado com os golpes. O INSS não envia mensagens para o WhatsApp, não liga e nem manda e-mails ou SMS com links pedindo confirmação de dados. As informações corretas estão somente nos canais oficiais. Então, nada de compartilhar seus dados com estranhos, hein? Cuidado. Aproveitando que o Denis é o especialista de hoje, gente, eu já quero deixar uma pergunta. Querem chamar ele? Porque daí eu já faço a pergunta. Não, fechou. Pode ser? Vamos já incluí-lo na nossa conversa, doutor Denis. Chega para cá, meu amigo, especialista demais nessa área. Tudo bem, doutor? Fica à vontade. Bem-vindo. Já me sinto entre família, viu, aqui. Perfeito. Já tem alguns convidados que a gente pretende dar o crachá. Poxa, eu fico feliz, Chegar e viu? vir direto Estou pronto para isso. Ah, que legal. Mas, Denis, agora que a gente estava conversando a respeito do pedido, para acompanhar, né, o pedido de reembolso, tanto até para conseguir justificar ali se a entidade responde, quero saber, a pergunta que não quer calar, como se diz. Quando o aposentado não consegue entrar no gov.br, não dá certo, o sistema cai, ou não consegue entrar no Meu INSS, até mesmo não se sente vontade de ir aos Correios, qual é o seu conselho? O que ele deve fazer? Perfeito. Para quem está nos acompanhando aqui, é algo clássico, né? Imagina só, o Correio, os agentes do Correio, os funcionários, eles já possuem a demanda do dia a dia dos Correios. Qual o treinamento que esses agentes tiveram tão rápido para poder trabalhar com o sistema do INSS? Então, para quem está nos acompanhando, o melhor lugar sempre vai ser a agência do INSS. E um alerta que eu quero dar, assim como a Josi trouxe a questão dos golpes, é o quê? Quando nós chegamos até a agência do INSS, nós temos que ter a agência como uma casa do povo também. Então, ao senhor, a senhora chegar na agência do INSS, muitas vezes o servidor ou até mesmo o estagiário, quem ali estiver, fala, olha, é só pela internet, é só pela internet. Gente, precisa insistir um pouquinho. Olha, por favor, eu não estou conseguindo acessar a internet. Eu não consigo ir até os Correios, eu não fui bem atendido, caso tenha acontecido isso com o senhor ou com a senhora. E solicite entre 7 e meio-dia, o melhor horário, porque é o horário que as agências funcionam para atendimento ao público. Na parte da manhã, de segunda a sexta-feira, vá até a agência do INSS e explica, eu não estou conseguindo acessar o sistema, me ajuda. Eles podem imprimir o extrato de pagamento, o servidor tem essa autonomia de imprimir o extrato de pagamento. Agora imagina, é difícil você treinar um profissional que está a vida inteira trabalhando, enviando carta, enviando malotes. A partir de hoje, você profissional que envia carta e malotes, agora você também trabalha com a agência do INSS atendendo idosos, aposentados, está atendendo muitas vezes deficientes. Esse profissional não está preparado para isso, gente, não está. Por isso que a agência do INSS sempre é o melhor lugar. É importante, né? Anotou a dica aí, gente. Acontece muito que tem essa dificuldade, os aposentados vão desistindo, né, pelo caminho. Não consegue, não vai lutando pelaquilo que é dele por direito, né? Então vai com calma. Se você perdeu essas dicas que eu te passei, no site do governo tem o passo a passo correto para você fazer. E claro, se precisar, procure ajuda de alguém que é conhecido, tá bom? Não passe seus dados para quem você não conhece. E eu fico por aqui. Deixar essa conversa de vocês, porque hoje o assunto é muito importante, tá bom? Obrigado. Um beijão para vocês aí de casa e um beijão para vocês também. Um ótimo programa. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Bom Obrigada, sábado aí, bom final de semana. Já deu start aqui na nossa conversa de hoje, né, doutor Denis? E a gente, até olhando para o lado de quem está do outro lado, os idosos que já caíram em tantos golpes, mais um golpe que vem e tal, vai descredibilizando um pouco, mas numa situação como essa, caiu em algum golpe, qual o primeiro passo a fazer? Vamos lá. Receber uma ligação, cliquei onde não era para ter clicado e agora? Abinal, você trouxe um ponto que é tão importante pelo seguinte, muitos nem sabem que estão caindo em golpe e neste momento eles estão tendo um desconto indevido, muitas vezes pelo banco, porque tem consignado que não foi solicitado, pelas associações agora e até mesmo os golpes que nós já estamos acostumados a ver no dia a dia das quadrilhas, sem ser essas tão organizadas que atuam dentro do INSS. Primeira coisa, quando nós estamos trabalhando com carteira assinada, geralmente é comum no final do mês ou no início nós recebermos o nosso olerite. Então a pessoa vai lá e recebe o olerite, está descontando e ela pergunta, olha, eu vou no RH, esse desconto está certo, está errado? Mesma coisa para quem está nos acompanhando, nós precisamos estar acostumados a imprimir o extrato de pagamento do INSS, é a primeira dica. Primeira dica é essa, eu ter acesso ao meu INSS, ao Gov, como a Josi ensinou aqui no programa.
e imprimir no extrato de pagamento. Na mesma aba, o que você precisa vai estar assim, extrato de pagamento. A pessoa imprime esse extrato de pagamento, ela vai analisar. Caí num golpe, percebi que tem um desconto indevido. Boletim de ocorrência sempre. Boletim de ocorrência sempre. Primeiro passo é esse. E o segundo passo é comunicar o próprio INSS, tá? Quando que eu vou buscar uma ação judicial? Caso eu não tenha esse dinheiro devolvido, caso eu veja essa enrolação, eu não tenho data para devolução de pagamento, eu não tenho um histórico de fato de tudo que eles estão me devendo, eu não tenho uma indenização, aí é o momento de buscar a justiça. Mas primeiro, as pessoas que estão nos acompanhando aqui devem tentar fazer tudo sozinhos, sem gastar dinheiro com advogado. Tá? É até estranho um advogado estar falando isso, né? Mas na prática tem muita coisa, e hoje nós vamos explicar sobre isso. Boa. Como acessar o meu INSS, fazer pedidos, solicitações, protocolos, de uma maneira solo. Eu vou querer saber quando eu vou me aposentar. Eu queria saber. Tem lá no aplicativo? Você me diz daqui a pouco. Mas o que eu estava pensando anterior a isso, doutora, é que assim, é uma sensação de impotência tão grande. Porque é uma vulnerabilidade que ficou escancarada e, assim, exatamente como você acabara de dizer, não tem uma resposta pronta, não tem um governo, não tem uma direção e dizer nós vamos ressarcir a todos, nós vamos fazer um levantamento, fiquem tranquilos. Não tem essa voz que dê uma segurança a essas pessoas que foram roubadas e a gente fica assim, procure um advogado, olha, segue esse passo a passo. Meu Deus, mas quem nem percebeu que estava sendo roubado por anos é que não tem habilidade para acessar, para ir no aplicativo, às vezes nem para ir na agência, doutor. Foram escolhidas pessoas que não têm estudo, que são aquelas com maior dificuldade de compreensão desses mecanismos todos, nos interiores desse Brasil, de gente que não tem muitas vezes nem habilidade para se comunicar e dizer do que elas estavam passando por necessidade. É de uma impotência, de uma sensação de estarmos desprovidos de cuidados, sabe? Políticos, enquanto segurança, justiça mesmo. E se nós não nos indignarmos com isso, nós estamos mortos. Porque isso é muito grave, é tirar comida da boca de um pobre homem, de uma pobre mulher, de pessoas com necessidades assim, urgentes, que ganham um saláriozinho ali, uma coisinha pequena para pagar suas contas e estão infeliz, roubando para fazer coleção de carros e sei lá o quê. Olha, sinceramente... Darlede toca num ponto que é tão importante, que é o seguinte. A máquina pública, o INSS, ele tem acesso aos dados. Como que a pessoa que foi, durante todo esse período furtada, ela foi roubada, para quem está nos assistindo entender de uma maneira bem simples, né? Ela foi roubada, tiraram o seu dinheiro, ela não teve nem acesso a isso. Agora ela tem que levantar a mão e ainda falar, olha, eu acredito que eu fui roubado, peraí que nós vamos verificar se de fato... Não, gente, isso daqui é um absurdo. Você resumiu com uma retórica, com uma argumentação muito objetiva aqui. O caminho que estão nos dando é o caminho errado, não é um caminho simples. É um caminho que torna mais difícil a justiça acontecer. Além de eu ter sido injustiçado, eu tenho que provar isso. Mas está claro, a própria máquina pública tem esse acesso. Pois é, e faz com que às vezes até de tanto estresse, deixa isso pra lá. É isso. Evitar dor de cabeça Evitar maior, dor de cabeça, né? Vivi bem até agora, então deixa isso pra lá. Não deixa isso pra lá não, viu? Não Por deixa isso pra lá. desacreditar, né? Acho que tem já uma interação aqui, o pessoal já está fervendo nesse assunto por aqui, como o Renato Souza. Olá, boa tarde, boa tarde. Minha noiva é professora em uma escola pública municipal, ela tem 48 anos, já contribuiu 30 anos, trabalha desde os 18 anos. Como fica a situação dela? Alguma coisa mudou? Vamos lá, mudou sim, né? O que acontece para quem é funcionário público, Renato? Nós temos muitas vezes, pode ser um regime de previdência municipal que o próprio município ele tem uma legislação específica. Então, o município legislou dizendo, olha, neste caso dessa prefeitura, a mulher aposenta com 35, com 30 anos. Mas, se o seu estado, se o seu município, ele não tem um regime próprio, aplica-se a lei do INSS. O professor, ele tem uma aposentadoria especial do professor. Então, e o professor que eu falo, esse professor de ensino médio, esse professor de ensino fundamental, esse professor tem uma legislação específica só para ele. O que o Renato tem que trazer ali é se na cidade dele tem legislação própria para a sua aposentadoria, no caso da noiva, né? Se tem uma legislação própria da noiva dele. O que eu sempre falo, essa aqui é aquela dica de ouro.
Funcionário público, busque sempre 2 aposentadorias. Professor acumula matrícula, minha família inteira é de professores. Eles trabalham de manhã num colégio, à tarde no outro, não é assim? E o professor tem aquela rotina assim absurda. Eu sempre falo, professor, busque aposentar tanto no INSS quanto no regime próprio. Essa daí é o pulo do gato, né? Aí pega 2 aposentadorias. 2 aposentadorias. Pode aposentar no município, se tiver uma legislação própria do município, e a grande maioria tem, ou ir junto a do INSS. Olha, aposenta em 2 lugares, entendeu? Brinque com a presença do Dr. Denis. É que cada vez que ele vem, a gente sabe mais, aprende mais. Como nós também estamos aprendendo muito, juntinhos, todas as noites, no consultório de casais, desde a última segunda-feira, dia 9. E hoje é o último dia. Essa semana especial contando com especialistas, pastores e também o momento em que eu abro a palavra de Deus com você para a gente meditar no plano de Deus para o nosso relacionamento e para a sexualidade também, para a intimidade do casal. E hoje nós vamos falar do casamento enquanto plano desde o princípio, desde o Éden, que eu chamei de desde o jardim até o trono. Roda o VT. E hoje eu entendo que o casamento realmente é algo divino, é uma união entre um casal e Deus. E a gente, como ser humano, é agraciado em poder participar disso. Hoje, no último dia da Semana Especial Consultório de Casais, venha descobrir como o casamento é um projeto de Deus, não apenas para a união do casal, mas também para nos ensinar sobre seu amor e suas promessas. Dia 13 de junho, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Eu vou esperar você às 8 da noite hoje. Teremos a presença também do psicólogo Evandro Laire, acompanhado da Janete Lima, que é nossa líder do Ministério da Mulher, e nós conversaremos hoje sobre a fundamentação do casamento. É que tem gente que já olha assim meio com desconfiança. Será? Casamento ainda vale a pena? Vale a pena, esse projeto é divino, mas nós precisamos nos submeter à graça de Deus para que esse casamento prospere e sejamos felizes. E essa conversa se estende entre 8 e 9 da noite, quando também abrimos a palavra de Deus com você. Eu vou te esperar ao vivo hoje à noite, não é, Abinal? É isso mesmo, Darley. Não perca hoje à noite, viu? Ao vivaço aqui na TV Novo Tempo. Faz o seguinte, ó, vamos para o intervalo rapidinho. Aproveita esse intervalo para pedir já esse material que tá todo mundo pedindo. Se você não pediu, ó, tá por fora, viu? Tá de fora. Peça já aí a sua revista Esperança Novo Tempo Sem Tabus. Peça agora mesmo, tem muita gente que já recebeu, já mandou foto pra gente, recebi minha revista, e recebe gratuitamente em casa, graças aos Anjos da Esperança, coisa boa, né? Então, peça agora mesmo a sua, aproveita essa última sexta-feira aí, dessa semana toda especial. Telefone é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Entre em contato agora, nossa equipe tá lá esperando a sua ligação, tá bom? Aproveita, enquanto a gente vai pro intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta, meus amores. Ai, como minha saia está rodada. Bonita, combinando com né? tudo Laranja aí, ó. Para alegrar a sua vida nessa tarde de sexta-feira, combinando com meu tudo amor. aqui dessa semana especial, né? Verdade. Coisa boa. Bom demais ter a sua companhia ao vivo nesse programa de hoje. Felicíssima com esta semana especial, como já dissemos por aqui. Milhares e milhares de pessoas já pediram a revista Sem Tabus e você já garantiu a sua? Nossa equipe está agora, nesta sexta-feira. Nós vamos ficar juntinhos até as 4 da tarde, esperando a sua ligação. Do que se trata, Darleide? Nós falamos sobre relacionamento e sexualidade, a vida íntima do casal que muitas vezes está prejudicada. Darleide, sou solteira. Tá valendo? Claro que sim. E sou solteiro? Sim. Ah, mas eu só tenho 15 anos, 19 anos, 20 anos. Nós não escrevemos nada imoral, nada fora da palavra. Nós só queremos trazer a verdade sobre a sexualidade que tem sido distorcida já há muitos anos, mas nós somos cristãos, criacionistas, compreendemos que Deus nos criou seres sexuais e os pingos precisam ser postos nos seus is devidos. Então vem estudar com a gente sexualidade e relacionamento. Até você falando sobre idade, na sexta-feira da semana passada, sabia que o culto de pôr do sol de sexta-feira, eu trouxe esse assunto pra gente conversar, eu, a Eliane e o Samuel. Meu filho Samuel tem 12 anos e a gente fala sobre sexualidade com ele, claro que dentro da faixa etária dele e tudo mais, mas falando que realmente é algo sagrado, algo que Deus criou, assim como o sábado, esse dia sagrado, esse dia especial, assim como ele criou outras relações entre o ser humano, a relação sexual também, mas como o inimigo vem deturpando, tal, a gente falou sobre esse assunto, responde super bem, viu? Às vezes uma coisa ou outra ele fica meio assim ainda por conta da idade, né, mais quietinho. Tem dúvida, filho?
tá tudo certo. Gracinha. A gente vai conversando, é muito legal, viu? Isso é família que se responsabiliza em introduzir esse assunto, começar esse assunto em casa e não deixar para os outros fazerem isso. Pede a sua revista no 12 21 27 31 21. O que temos por agora, diretora? Querida, pergunta do dia. Você, na verdade, é só convidando, né? Você que tem dúvida. Eu já disse que eu quero saber quantos anos faltam para me aposentar. Por falar nisso, doutor, tem um aplicativo? Tem alguma coisa onde eu possa ir lá e me inscrever e ele vai me dizer quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Perfeito, tem sim o aplicativo. O aplicativo é o mesmo que foi passado no início do programa. O INSS usa somente um caminho, que é o aplicativo do meu INSS, tá certo? E como é que eu acesso esse aplicativo do meu INSS? Primeiro, com o CPF e a senha do GOV. A mesma senha do meu INSS é a mesma senha do GOV. As pessoas mandam umas perguntas assim, doutor Denis, ô Denis, eu tô com essa dúvida quanto à senha, ela não entra. Gente, a senha do meu INSS, ela é a mesma do GOV e ela sempre pede que faça essa senha e os idosos têm algum tipo de dificuldade, ou às vezes uma pessoa com menos estudo também, porque o INSS escreve assim, coloque um caractere. Entendeu? Coloque caracteres diferentes. Tô buscando aqui também. Eu sempre falo da senha, por mais que seja algo que tem que ser guardado com você, mas busca uma senha simples que você vá lembrar dela. É verdade. Né? Antes nós podíamos colocar o nome, hoje já não consegue mais. Né? Então a gente coloca a senha agora, é assim, casa 1, 2, 3 ou não. Você vai fazer uma senha bem difícil, só que você vai esquecer. Entendeu? Tenta uma senha que você vai lembrar com um caractere que você conhece. Uma palavra que você sempre tem na mente. Eu sempre falo para as pessoas assim, sabe aquele jogo da velha? Usa ele como caractere que o INSS pede. O jogo da velha é tão simples. Aí a pessoa chega, doutor, minha filha fez uma palavra em inglês. É underline, entendeu? O underline. Era um caractere. Olha, eu entrei aqui, tá? Isso. Entrei aqui, aí tem consultar descontos, benefícios e serviços, perícia médica, dados cadastrais, cumprir canais, senha do meu INSS. Aí eu vou clicar num desses aqui. Qual, por Perfeito. exemplo? Vai ser no benefícios e serviços? Nós vamos explicar no último bloco, para quem está nos acompanhando aqui. Tô tão curiosa. Não, e eu já te falo agora. No seu caso, coloca simular aposentadoria. E aí nós vamos explicar, porque vem tanta coisa depois que nós vamos ter que explicar passo a passo para quem está nos acompanhando. Como que você vai fazer isso sozinho da sua Tu casa. também quer saber? Eu quero. Então tá. Eu quero também. Porque, mas você é novo ainda, mas daí que eu sou Não, novo. peraí, tu também não é isso? tão... Não, a gente é Acabou novo, de fazer Darley. 40. Vocês são Brincadeira. meninos. Ai, que Eu só tenho 50. Pois é, e até para saber, Darley, se tem alguma outra classe, além dos professores, que consegue ter duas aposentadorias. Os apresentadores de televisão. Sério. Os locutores de nesse ponto rádio. que eu quero chegar. Será? O que eu falo? É para quem acumula matrículas. Órgão público, Estado, município, União e o INSS, que é o regime geral. Então nós temos, para ficar muito fácil para quem está nos acompanhando, regime de previdência próprio. O que é um regime próprio de previdência? Muitas vezes é a prefeitura da sua cidade. O Estado, trabalho para o Estado de São Paulo, sou concursado. Lembra que a gente falava antigamente assim, sou concursado e recebo pelo Estado, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela recebe pelo Estado, mas ela também acumula uma matrícula dando aula numa escola particular, dando aula num colégio da igreja. E esse colégio é um colégio particular, não tem vínculo com o Estado. Então, ela tem esse direito de acumular. Médico é muito comum isso, dentista, todas as pessoas que são concursadas e que recebem pelo regime próprio e o regime do INSS. Ou seja, não, esquece. Vamos prestar um concurso essa semana? Mas não pode sair daqui, não. Vamos continuar lá em casa. Os dois, né, tem que acumular emprego. É professor, manhã, tarde e noite. Verdade, hein, Exato. professor? Tem um monte de perguntas nas ruas. De perguntas. Tá chovendo perguntas. Tem algumas que a gente filmou nas ruas e tem outras que estão chegando via WhatsApp também. Vamos lá essas imagens aqui das ruas. É isso, produção? A minha mãe, ela recebe o auxílio do louro, né? Ela não recebe aposentadoria. Eu gostaria de saber se ela tem o direito de receber 13º, que ela não recebe, e não recebe nenhum outro benefício a não ser o louro. Olha, que maravilha essa pergunta, viu? Para quem estava... Isso daqui é o suco do direito previdenciário. É aquilo que eu sou apaixonado, é esse atendimento. Ele disse louro. Vocês chegaram a ver? Quem O que é nome louro? do benefício é benefício de prestação continuada.
O louro que ele quis dizer é LOAS, que advém da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas ninguém vai encontrar esse benefício no site do INSS. E até hoje eu acho um absurdo isso, né? O INSS coloca benefício de prestação continuada, mas popularmente todo mundo chama de LOAS, porque a lei foi tão forte que ganhou um nome para o povo, gente. O INSS, ajuda aí, viu? Coloca LOAS para o pessoal, não deixa somente BPC, coloca, abre aspas, LOAS. Não tem direito a 13º LOAS, tá certo? É um benefício para o idoso que tem 65 anos, que está em vulnerabilidade social. Como é que eu solicito esse benefício? De uma maneira bem objetiva, através do cadastro único da sua cidade. Fazendo o CRAS, vai no CRAS ou no CREAS mais próximo da sua casa, verifica se seu valor encaixa, enquadra nesse valor. Tanto para o deficiente incapaz, que está em vulnerabilidade, quanto para o maior de 65 anos, que pagou INSS ou não, e não tem direito a 13º, meu amigo. Certo. Temos mais? Eu já trabalhei em mais de uma empresa. E se uma delas não pagou o INSS, isso vai me prejudicar? Será que eu consigo me aposentar? Olha essa pergunta também. Maravilhoso, viu? Vocês separaram assim as perguntas As melhores, as melhores. Prejudica. Quem tem responsabilidade de fiscalização? Olha a sua fala do início, né? Quando você trouxe aquela retórica, argumentação explicando sobre o INSS, o dever de fiscalização de uma empresa é do INSS. A empresa não pagou o INSS para o sistema, vamos dizer assim, né, para o governo. E mesmo eu trabalhando, como que um funcionário vai fiscalizar o patrão? Então. Imagina, só que na hora que nós vamos requerer essa aposentadoria, o INSS acaba negando, mesmo que não tenha sido culpa desse funcionário. Essa pessoa tem que recorrer à justiça. Na grande maioria das vezes, prejudica sim. Puxa vida. Tem mais quem? A minha pergunta é, quem nunca contribuiu com o INSS, se tem direito a algum benefício? E como fazeria para conseguir esse benefício? Perfeito. No caso, alguém da agricultura, alguma coisa Perfeito. assim, Nós temos alguns casos, né? Quando o Abinal traz agricultura, nós estamos falando de agricultura familiar. Não é daquele agricultor que tem uma máquina e ele, né, ele emprega um fazendeiro do agronegócio. A agricultura familiar, nós temos um bom período que nós conseguimos comprovar que essa pessoa ela trabalhou junto à família, né, para essa economia da família e do Brasil, né? E do Brasil, porque essa pessoa planta pouquinho, vende, troca, e aqui geralmente é o pai que trabalha com os filhos, a gente chama de meeiro, né? É muito comum as famílias viverem assim, muito no passado. Hoje em dia está um pouco mais moderno isso daí, tem essa possibilidade de comprovar tempo. Mas a pergunta dela é bem voltada para o mesmo benefício. Benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, sim, para quem está em vulnerabilidade social, tem direito de ter um benefício junto ao INSS. Para a aposentadoria, gente, sempre, a aposentadoria precisa de contribuição. Senão a gente acaba caindo em fraude. O INSS, nós não podemos esquecer, ele é um seguro. Ele é um seguro. Primeiro lugar, ele é um seguro, né? Ah, torci um pé, eu preciso de um auxílio-doença, é importante que eu pague o INSS. Inclusive pelo MEI, o microempreendedor individual, uma forma simples de pagar o INSS para quem tem pequenas empresas, economia do dia a dia ali, uma boleira, uma costureira, é muito legal pagar o INSS por ali. Ou então, até mesmo pelo carnezinho ou carteira assinada. Legal. Outros países têm esse mesmo sistema? Tem. Ou é próprio do Brasil? Eu tive uma graça de estar visitando os Estados Unidos, agora nesse ano passado, e conhecendo, chama Social Security, né, o Serviço Social Americano. O do Brasil, ao meu ver, e assim, para quem estuda um pouco, sabe que o nosso é bem melhor do que de diversos países, né? Por mais que nós tenhamos uma legislação muito vinda da Alemanha, do sistema alemão, né, de legislação, o INSS no Brasil ele é muito completo. Eu sou um apaixonado pelo nosso sistema. Qual que é o problema do INSS? A execução. A fraude, o roubo, a falta de clareza para a população. Ou seja, o sistema ele tem muito dinheiro, o sistema ele tem tudo para ser claro, mas a gente tem um problema assim de quem o opera, viu? A execução no sistema para a entrega é interceptado por roubos e, enfim, toda essa corrupção vigente. Infelizmente, quase que institucionalizada, né? Tem gente que tem medo de que o INSS quebra. Você tem alguma desconfiança? Olha, não, o INSS não vai quebrar, viu? E olha, eu tô falando isso com segurança. Eu respiro isso daqui. Há mais de 10 anos a minha vida é voltada para o direito e principalmente para o direito previdenciário. O INSS, imagina só,
uma pessoa que ela aposenta. Quantos aposentados que nós conhecemos que continuaram trabalhando? Quantas pessoas que aposentam e continuam com carteira assinada? A contribuição ela é obrigatória. E que direito que esse aposentado tem ao contribuir com o INSS? Direito a nada. Porque ele já está aposentado. Se ele sofre um acidente, ele não tem direito. Se ele tem uma doença, ele não tem o direito. Se ele adota uma criança como aposentado, que a mãe teria direito ao salário maternidade, não tem esse direito mais, porque já está aposentada. Ou seja, para onde que vai esse dinheiro? Vai para o custeio do próprio INSS. E geralmente a pessoa, não é isso, no começo da vida ela começa ganhando um pouquinho, quando ela aposenta ela já está com seus melhores salários e ela continua trabalhando, ou seja, ela aposenta com um salário muitas vezes mais baixo, com o fator previdenciário, e continua contribuindo bem alto para o INSS. Então, o custeio é bem alto. Verdade. Tem mais? Tem mais. Eu queria perguntar, porque eu tenho 63 anos, eu nunca paguei o INSS, mas eu queria saber, porque eu tenho problema de saúde, faço tratamento com psiquiatra, com psicólogo, entendeu? E eu fui no LOAS, eles falaram que eu não tenho direito, só se for uma pessoa que mora sozinho e a partir dos 65 anos. Eu queria saber por que eu não tenho esse direito. Ótima pergunta. O que eu falo? Se a pessoa, ela provavelmente não tem uma questão de renda, viu que ela falou que ela não mora sozinho? Porque o cadastro único, ele é feito através da renda familiar. Qual que é a ideia? Eu tive na casa da avó essa semana, toda terça-feira eu vou almoçar na avó, sabe? Ah, que lindo. E a avó tem uma cozinha junto com a minha tia lá, e a minha avó estava lavando louça da cozinha, de toda a cozinha do restaurante ali da marmitaria. Vó com 92 anos, lavando louça. Minha amiga volta a pagar o INSS, porque financeiramente o cadastro único, o CRAS, já disse que a senhora não tem esse direito. Mesmo com 63 anos, volta a contribuir com o INSS, porque você não sabe o dia de amanhã. E se você vive igual a avó, com 92 anos e bem, você vai aposentar, mulher. E se por algum motivo você torce um pé, vai ter direito a um seguro. O caminho é, nesse caso, quando eu não tenho direito a nenhum benefício de vulnerabilidade social, mas se eu volto a contribuir com o INSS, é maravilhoso, porque você tem essa realidade do seguro e tem a realidade de quando completar os 15 anos de contribuição, porque a idade já vai ter passado, você vai se aposentar. Agora, doutor, o ser humaninho, ele parou de pagar durante, sei lá, 5 anos. Perfeito. Aí ele está se aproximando ali do tempo de aposentar. Você já sabe o que eu quero saber, né? Aí ele diz assim, eu vou pagar esses 5 anos, eu vou somar e vou pagar esse atraso. Ajuda, facilita, resolve? Que bom que alguém trouxe esse tema e nem foi nas ruas, hein? Olha, para quem quer pagar o INSS doutor, só um instantinho, tem uma pergunta semelhante, é isso, produção? Então, só para somar e Vamos somar, pronto. Vamos lá, que alguém pensou igual eu. E eu gostei dessa pergunta. Gostou? Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte, eu sou PCD de nascença, porém, eu só consegui recentemente, nem foi o laudo, foi um relatório que comprova essa minha deficiência. E eu tenho 18 anos contribuídos sem ser PCD. A minha dúvida é como fica a minha aposentadoria a partir de agora que eu sou PCD. Ele conta os anos anteriores, esses 18 anos que eu contribuí sem ser PCD, ou vai contar a partir de agora? Ai, não, eu achei que era uma bem semelhante à minha. Não, mas tá ligado, né? Depois, esse daí eu respondo então depois. responde a minha e depois a dela. Responda a sua, depois a dela? Perfeito. Gente, o INSS, ele recebe de uma vez esse pagamento, mas ele não conta para aposentadoria por idade. É desesperador isso para mim. O INSS, ele recebe. Eu chego para o INSS e vou lá e pago 5 anos de uma vez. O INSS recebe aquele valor e não contabiliza, porque ele diz que não é uma carência. A carência tem que ser pago mês a mês. E agora tem um alerta aqui. Muitas vezes o filho paga a contribuição dos pais. Eu tô pagando o INSS de mamãe todo mês, né? Só que eu tô corrido numa vida que a gente nem vê o tempo passar e eu atraso o pagamento esse mês. Aí eu atraso no outro mês. O INSS não contabiliza para aposentadoria por idade, viu? Essa pessoa, ela tá pagando o INSS, pagando até o juro, e o INSS não está contabilizando esse pagamento. Outra coisa... Você está pagando sempre uma em atraso, o INSS não vai contabilizar. Não é, e o pior do que isso, ele não contabiliza nenhum mês. Como é que eu pago o INSS? No mês subsequente. Olha só, nós estamos no mês de junho. Entre o dia 1º e o dia 15 de junho, eu pago referente ao mês de maio. Se eu passei do dia 15 de junho, se eu pago atrasado, ele não contabiliza para aposentadoria por idade, gente. Tem um caso ainda dentro disso.
E se eu tenho aquela, eu brinco no escritório que é síndrome do mineiro. O mineiro paga tudo adiantado. Você divide em 10 vezes, o mineiro paga adiantado. Ele não aguenta pagar 10 meses, ele paga em 3. O INSS eu não posso pagar no mesmo mês, que também dá errado. Mês de junho, um exemplo, nós estamos no mês de junho, eu vou pagar o INSS de junho agora? Não, eu tenho que pagar o INSS do mês de maio. Mas eu já paguei o INSS do mês de maio em maio, doutor. Não, está errado. No mês de junho eu pago o mês de maio. E assim vai ser. Entre o dia 1º de julho e o dia 15 de julho, eu vou pagar o mês de junho. Sempre no mês subsequente, é igual receber salário. Primeiro eu trabalho, depois eu recebo. Não paga nem adiantado, nem atrasado. Pagou adiantado ou atrasado, esquece. Esquece, vai dar problema. Mas quando, por exemplo, eu tenho algumas em atraso ali, o INSS vai me cobrar para que eu pague essas que estão em atraso também? Vamos lá. Não, o INSS não vai cobrar. Quando que acontece isso? Quando eu vou aposentar por tempo de contribuição, não é por idade mais, tá certo? Tempo de contribuição, se eu for um empresário, vou dar um caso clássico aqui, eu sou empresário ou eu sou um religioso que fiquei um período sem pagar o INSS, mas eu tenho que ter uma parte técnica, que é bem simples. O INSS chama primeira paga em dia. O que é isso, na prática? Eu comecei a contribuir com o INSS em janeiro do ano de 1990. Aí eu paguei um mês e por algum motivo eu parei de pagar o INSS. Paguei só em janeiro de 90. Só voltei a pagar em janeiro de 95, ou seja, eu tenho uma lacuna. Só que durante todo esse período eu fui professor, eu declarei imposto de renda como professor, eu tenho uma série de provas que eu exerci atividade remunerada naquela função de contribuinte individual. Essa é uma forma que eu consigo recolher os atrasados e contabilizar o tempo, mas eu tenho que provar. Não adianta eu só contribuir com o INSS de uma vez querendo receber o INSS, ele vai negar. Eu sempre falo, declaração de imposto de renda, livro que prova o seu trabalho, receituário, qualquer prova física. O INSS pede uma prova contemporânea. Aqueles papéis amarelados, eles servem para isso. Olha só. Vai responder a pergunta dela? Verdade. Sim. Essa Você lembra o que a gente repita? Então, eu já sei, ué. Vai, doutor. Boa. Vamos lá. Aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela pergunta, eu tenho um período que eu já sou PCD há muito tempo, mas eu só fui laudada esse ano. Ou seja, eu conto o PCD a partir deste ano ou desde o meu início de deficiência para o INSS? Por que ela pergunta isso daí? Ela está sabendo da lei. O PCD, ele aposenta antes do tempo, aposenta com 100% de salário e pode continuar trabalhando após aposentado. O PCD que eu estou falando é o PCD que tem capacidade de trabalho, eu não estou falando do PCD inválido, tá certo? O PCD que tem capacidade de trabalho está na cota PCD, ou às vezes nem tem cadastro, igual ela. Mas, se você tiver um laudo, uma prova que você é PCD desde criança, desde a adolescência, o que é prova? Exame, receituário médico, declaração do médico, declaração do colégio, né? Olha, afirmo para todos os fins que o Denis, ele não enxerga bem, está sentado na primeira fileira por conta disso. Reservista para os homens vem escrito assim, dispensado devido à deficiência, né? Dispensado por saúde. Com quem acontece muito isso? Monocular, baixa visão, lesão de ombro, joelho, coluna. Todas essas pessoas têm uma série de direitos, tá? Baixa visão, baixa audição, né, doutor? Baixa audição, baixa visão. Tô igual com as crianças, sabe? Não é? Tô brincando com as crianças. Ombro, cabeça, joelho, onde que é o joelho, não sei mais nada, né? Gente, eu fiquei assim muito impressionada com a maneira como o doutor Denis conversava com a gente nos bastidores. Ele é pai de 4 filhos pequenos, a coisa mais bonita, mais bonita. Até sugeri, né, da gente fazer um programa sobre pais que nos dias de hoje, famílias que nos dias de hoje têm muitos filhos. E é uma alegria, eles são a coisa mais linda. Pessoal, eu falo assim, olha, eu venho descansar aqui, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Em casa é correria, é uma grande graça de Deus ser pai das crianças. Ó, um beijo para as crianças. Mais velho tem quanto? Olha, eu tô na atividade, viu? Olha, assim... O mais velho tem 7, a mais velha tem 7 e a mais nova tem 2. Aí eu tenho de 5 e um que tem 4 no meio. Como é o nome da sua esposa? A minha esposa é Cris. Peraí, Cris. Cris, querida, você é uma heroína maravilhosa, linda. Gerou 4 filhos nestes anos. Que Deus proteja você, sua saúde, seu ventre, a sua mente e seu coração para, junto com o Dr. Denis, manter essa família linda. Que crianças lindas. Bendito seja Deus na vida de vocês. Você sabe de algo bem rápido, assim? Hoje eu fui... Quando eu fui palestrar hoje de manhã sobre direito previdenciário, lá na Superbom, né, que é em São Paulo, uma empresa que faz parte da igreja, muito organizada, eu precisava sair de casa às 2h40 da manhã, né, 2h40.
Quando eu fui, tomei banho, quando eu vi, a Cris estava fazendo o café para mim ali, 2h40 com o café. Eu falei, mulher, por que você acordou essa hora? Não tem problema não, capaz, daqui a pouco ela já ia levar as crianças no colégio. Então, assim, trabalha muito mais do que eu, né? Não tem nem comparação. Por isso, eu tenho esse tempo de descanso aqui, ela não tem não. É verdade, doutor. Meus amores, nós vamos para o intervalo, né, Bial? Rapidinho. Binal. Chamamos de Bial. É o nosso Bial. Aquela pausa rápida, que é o momento de você aproveitar e pedir a sua revista, e daqui a pouquinho a gente já tá de volta por aqui, tá bom? Coisa rápida, já estamos de volta. Meus amorzinhos, você sabe que aqui no Entre Família tem de tudo, tem cultura, tem conhecimento em todas as áreas, tem até minuto literário para você. Pode rodar. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto Literário. Você já imaginou a alegria no céu quando um redimido se arrepende? Você já imaginou em como as portas do céu irão se abrir para nós encontrarmos com o nosso Cristo? Pois é, Caminho a Cristo é um livro clássico, um dos mais traduzidos no mundo inteiro, que eu quero te indicar hoje. Aqui, Ellen White responde sobre os principais questionamentos sobre fé, fala muito sobre como nos achegarmos a Cristo, pois este é o nosso objetivo final aqui na Terra. E por isso eu te convido a colocar esse livro aqui para você ler durante o seu final de semana. É um livro curto, um livro fácil de ler e que com certeza vai te aproximar do nosso amado Jesus. Caminho a Cristo. Esse é o caminho que nós precisamos seguir aqui na Terra. Então, dica de leitura super especial para você. Quer mais dicas? Eu sou a Gabi Saltier, do Falei com Amor, e eu te espero aqui no Entre Família todas as semanas. Obrigada, Gabi. Gente, esse livro, você não está entendendo. Você não está entendendo. É simplesmente transformadora a leitura desse livro. Abre assim uma janela imensa para a compreensão da fé. Fica a dica para você então, Caminho a Cristo. Darley, de onde eu tenho? Dá um Google aí, Caminho a Cristo, você vai encontrar na cpb.com.br também. Mas tem aplicativo que você pode ler gratuitamente, Caminho a Cristo, tá bom? Continua com a gente. Bom demais. Darley disse, foi o primeiro livro que eu li por completo, reli esse livro, é sensacional. É uma pena que eu perdi o primeiro que eu li, estava todo grifadinho, marcadinho as páginas, eu emprestei e nunca mais o recebi, viu? Bom, vocês já ouviram até enquanto estava rolando ali, talvez alguém ouviu ao fundinho eu falando, e aí Ju, tudo certo? Tá tudo certo. A doutora Júlia tá com a gente por aqui hoje, ela que é sócia também do Dr. Denis, e vai nos ajudar hoje, né, Ju, a entender como dar entrada em todo esse processo no INSS de uma forma bem prática, onde você vai vendo aqui o passo a passo para você poder fazer em casa. Boa tarde, Ju. Boa tarde, tudo bom? É isso mesmo. Tudo bem. A gente vai mostrar na prática como funciona, né, para vocês simularem a aposentadoria, né? A gente já queria simular ali, também ia pedir os benefícios e também dá até, como a gente já está mostrando aqui, como consultar esses descontos, né? Que a gente estava mostrando passo a passo, que a Josi mostrou, mas aqui dá para a gente ver na prática realmente esses descontos. Legal, bora lá. Na prática, então, vamos dar essa conferidinha. Vai aparecer na tela aí para você, enquanto a doutora Júlia vai fazendo passo a passo. A gente vai dar uma olhadinha aqui no telão e você já vai conferindo juntinho com a gente aí também. Então, esse primeiro passo que você vai mostrar, doutora, qual que é? Primeiro a gente entra em qualquer servidor, né, pra gente entrar no site do INSS, que é meu.nss.gov.br. E aí, quando você entra no site do INSS, você entra ali, entrar.com.gov, né, você coloca o seu CPF. Certo, entra lá, coloca o seu CPF, depois a sua senha do meu INSS, e aí ele vai entrar no sistema do INSS. Ok. Aqui tá aparecendo. Vê se tá aparecendo aqui, mas na tela acho que não tá aparecendo, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a produção consegue dar um jeitinho, porque ela vai mexendo aqui. Era para estar aparecendo na tela ali, caminhando, mas deve ter desconectado alguma coisinha. Mas agora foi, né? Pronto, a câmera conseguiu mostrar a sua tela. Então tá. Isso, agora vai dar certo. Aí aqui tem o do que você precisa, que a Josi também estava falando. Então você coloca ali o que você quer. Em primeiro momento, vamos fazer uma simulação de aposentadoria, né? Quando a gente entra, essa é a telinha do que você precisa. Você escreve simulação, aí ele já aparece, ó, simular aposentadoria. Legal. Ai, saiu agora. Aí, agora... Ele caiu sim, tudo. Caiu, né? Esse é o processo de logar. Então, Esse igual é o você falou, processo de clica logar. lá no falarcom.gov.br
E aí você colocou ali o seu CPF, Isso. a senha, e ele vai entrando aí. Vamos ver. Isso é muito comum no INSS, viu? Esse O daí é pessoal de nosso casa vê que é ao dia a dia. vivo mesmo, hein? Não, verdade, isso o daí, INSS faz. olha só, para quem estava buscando a questão das fraudes, né? Olha, será que eu tive esse dinheiro descontado de maneira indevida? Todos os dias que nós tentávamos acessar, nós não conseguíamos. Nós íamos acessar e não conseguia, íamos acessar e não conseguia. Era assim. Puxa Agora ele vida. abriu, gente. Agora abriu. Vamos lá. Ó, a gente não mostrou o login nem senha dela, viu? Para ninguém de casa dar uma espiadinha aí e já consultar, tá tudo Aí aqui é em simular a aposentadoria. Quando entra, ele abre várias informações bem complexas, mas a gente vai descomplicar e explicar o que significa cada uma delas. Legal. Quando abre aqui, nesse caso que a gente está mostrando, né, é um homem, então ele mostra aqui o sexo e mostra a idade. Esse homem tem 53 anos. E aí ele já mostra o tempo de contribuição. Nesse caso, tem 34 anos e 2 meses. E aí, quando você vai descendo, ele aparece todas as opções se você vai ter direito ou não. No caso desse segurado, ele mostra, tem o direito? Não. Ele aparece que ele não tem direito em nada. Mas a gente vai explicar que, na verdade, ele tem direito, mas o INSS, ele não fala a verdade pra gente. Deixa escondidinho, doutor Denis. Exatamente Júlia, que isso. Aí Aqui- você tem que dar uma garimpada Tem. para poder achar. Porque ele só conta o tempo que tá ali no CNIS, né? Então a gente teve até uma pergunta da moça PCD. Aqui não mostra se ela é pessoa com deficiência ou não. Então o INSS não faz esse cálculo da pessoa com deficiência e nem o cálculo se você trabalhou em algum período especial. Então, se você teve algum fator de risco. Muitas pessoas que trabalham em empresa têm um ruído muito alto. E aí é que ele não conta esse período como especial. E na prática ele conta. Então o sistema ele não é certo, né? Então, por isso que é bom você que está em casa aí pegar essas dicas, esse passo a passo, porque se entrar sozinho ali, colocou tal, e não tem direito, pronto. Aí já desiste na primeira, não, calma. Ou fica bravo, não tenho direito. Né? Aí quando a gente entra, ele mostra, né, as regras anteriores, que são as regras antes da reforma, e nesse caso, esse segurado não teria direito, né? Quando você desce um pouquinho, ele já explica todas elas. E ele tem uma setinha que você consegue abrir, e aí ele realmente te explica. Ali, ó, por exemplo, aposentadoria por idade, ó. Tem o direito? Não. Quanto, aí ele mostra a carência, ele tem um certinho, essa parte ele completou. Idade, ainda faltam 17 anos e 6 meses e 15 dias para esse segurado chegar em 65 anos de idade. Aí embaixo ele explica, ó, que tem um X, né? A partir dos dados simulados, você não tem direito ao benefício. Aí ele explica as regras. Ter 180 meses de carência. Ele tem 360, então esse tá o certinho. Só que tem que ter 65 anos de idade. E ele, no caso, ali ele mostra, né, que em 13/11 ele só tinha 47. Então ele não tem direito mesmo a aposentar por idade. Certo. Quer falar uma coisa? Então, por idade, ele não se aposenta. Só daqui 17 anos. 17 anos, olha só. Mas ele tem direito, até aquele ponto lá onde a gente... Se a pessoa quiser se aposentar antes e não pegar os 100% Essa ali da pergunta do aposentadoria... Abinal é maravilhosa. Todos os dias as pessoas chegam no nosso escritório... Tô cansado, quero me aposentar. Qual que é o nome técnico disso? Doutor, eu quero me aposentar proporcional. Lembra disso? Isso caiu lá atrás. Então nós não temos mais a aposentadoria proporcional. Ela era muito comum na época do Fernando Henrique Cardoso. As pessoas elas aposentaram proporcionalmente, recebendo um pouco menos ou um tanto bom menos. Né? Então, a pessoa, o que acontecia com ela? Ela aposentava com valor proporcional e continuava trabalhando. Só que chegava uma hora que ela já não aguentava mais trabalhar. E o que acontecia? A inflação é tão alta que a aposentadoria dela agora com 68, 70, 70 e... Não é tão boa assim a aposentadoria proporcional, tem que ser bem planejada. E hoje em dia já nem tem mais. Olha só. Interessante. Tem mais algum passo que a gente pode seguir para descobrir um pouco mais, dar uma... Tem sim, Tem as outras aposentadorias, né? Tem as outras aposentadorias. Essa que a gente viu é por idade, que ele precisaria daqui 17 anos, só que ele vai ter 65 anos. Coitado. E aí tem as outras opções. Aí tem as outras opções por tempo de contribuição. O sistema ele vai mostrando todas, né? Conforme você vai abrindo, ele vai mostrando. Acho que não tá mostrando lá. Então Agora eles mostraram. a gente vai mesclando aqui lá e cá, viu? No computador e aqui, ó. De vez em quando dá uma travadinha, não vamos... Aí aqui vamos a direto gente aqui. tem aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Ele também não tem direito. E aqui ele fala que faltam 15 pontos. É como se faltassem 7 anos e meio, que a gente fala que essa aposentadoria por pontos, ela soma 1 ponto de idade e 1 ponto de tempo. Aí aqui ele tem as regras que fica mais fácil de entender.
E o que é impressionante, né, até para cortar a doutora Júlia, as pessoas, na grande maioria das vezes, nunca conseguem chegar nos pontos, né, doutora? Nunca vai chegar. E qual que é o sistema da pontuação mesmo? Ele vai aumentando os pontos todos os anos. Cada ano aumenta. E eu chego, é quase que assim, eles querem me aposentar quando eu for uma caveira, entende? Já não tiver mais... Não tenho mais nada, já não tenho mais... Olha, doutor Denis, quando o senhor tiver atendido 6 milhões de pessoas e tiver 120 anos, você vai se aposentar. Falou, opa, muito obrigado. Bom saber. Bom saber. E aí a gente vê que realmente não vai se aposentar. Nesse por pontos, desse segurado, ó, ele já tem 34 anos de tempo de contribuição, 53 anos de idade e ele só tem 87 pontos. E ele precisa de 102. Puxa. Então, até ele chegar no 102, ele realmente não vai chegar, né? Mas isso porque aqui, nesse caso, não mostra que ele é PCD e nem o tempo especial. Isso é muito importante, sempre ressaltando, porque foi como você falou, às vezes abre ali, não tem direito a nada. Mas talvez você tenha direito, né? E o que é impressionante desse segurado foi isso que a Júlia falou. Ele já tem sentença para aposentadoria, não é isso? Ele já tem sentença para aposentadoria procedente, ou seja, ele é PCD e ele trabalhou, para quem está na nossa região, ele trabalhou nas fábricas comuns. GM, Embraer, ruído muito alto. Por quê? Se na sua cidade, às vezes nós temos nas nossas cidades pessoas que trabalham em hospital, período insalubre, GM, Embraer e diversas outras realidades, entendeu? Então essas pessoas que trabalham exposto a algum agente nocivo, elas têm direito a uma vantagem na hora de se aposentar, perfeito? Quais são os agentes nocivos? Na grande maioria, ruído, óleo, graxa, hospitalar. Quais profissões? Diversas profissões. Diversas profissões. E até quem trabalha de vigilante, período da noite, também entra nesse... Vigilante tem uma grande discussão, que nós temos um tema que está aguardando julgamento pelo STF. Olha, os vigilantes estão, assim, mofando, aguardando esse julgamento. Porque o INSS, ele fala de um repetitivo. Vou julgar um caso único que vai servir para todos, né? Só que eles não julgam isso, gente. Para quem é vigilante, tem familiar vigilante, olha, um forte abraço. Vocês devem estar desesperados, porque os nossos clientes estão. E eu fico, tem que falar a verdade para o cliente, nós estamos aguardando o julgamento, porque nós não sabemos. Porque vigilante tem uma discussão. Trabalho armado, desarmado, é insalubre da mesma forma? E é uma discussão que está ali, né, doutora? Não, isso mesmo, vigilante a gente está aguardando, né? Ó, o tempo já está correndo, vamos chegar naquela parte lá então onde a gente consegue aposentar esse camarada. Perfeito. O que ele está desesperado já, então eu não tenho condições, por aqui não dá, por ali não dá, por ali não dá, então eu vou desistir de tudo. Calma, meu amigo, calma, que vamos chegar lá, viu? E aí, a gente tem os outros passos, né? Os outros, mas como o tempo está curto, a gente não explica todos. Mas é que ele mostra que não tem. Caso ele tivesse direito, né? A gente vai mostrar mais ou menos aqui como simula, porque senão vai mostrar os dados pessoais dele. Ah, entendi. Então nisso a gente pula Mas a gente, tudo que a gente faz no INSS, a gente pesquisa aqui no que você precisa. Então, se ele quer aposentar, aposentadoria. E o que é importante? Saber qual aposentadoria. Porque quando a gente coloca aposentadoria, já apareceu aqui um monte de aposentadoria. Por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria rural. Então, vocês têm que saber exatamente a aposentadoria que você está procurando, né? Certo. Vamos colocar, caso esse cliente tivesse direito em alguma delas ali, aparecesse sim, então ele vai seguir o que apareceu ali no próprio INSS. Então, todos os benefícios que você precisa, você procura aqui no que você precisa. E aí você clica. Vamos clicar em alguma aqui só pra gente simular. Beleza. Vamos lá, você está acompanhando ao vivo com a gente aqui no Entre Família, o passo a passo para você... Como fazer uma aposentadoria sozinho. Sozinho. Olha isso. Exatamente. Os advogados ensinando. Não é, cara? Olha que legal. Não, isso que é muito legal. Isso é maravilhoso. É igual na casa da avó. A gente cortava o pé e a avó colocava metiolate, sabe? Às vezes dava certo. É verdade. Às vezes chegava, não tá doendo mais não. Verdade, né? Aí nesse aqui a gente fez uma simulação como se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ele sempre pede para atualizar os dados. Sejam eles dados pessoais, endereço, telefone, e-mail, só para o INSS ter ciência como falar com você. Após passar essa parte, ele explica para você quais são os requisitos, né, que você precisaria ter. E você sempre vai avançando. O sistema é muito intuitivo, ele já vai te levando. E ele trava também. Ele trava às vezes. O que é importante a pessoa saber? Paciência, viu? Toma um chazinho de camomila do lado ali, qual é o seu direito? Isso que nós ensinamos hoje aqui. Tenho 65 anos, sou homem, tenho 15 anos de INSS pago em dia, sem atraso.
Tá certo, já vou pedir aposentadoria por idade. Sou mulher, tenho 15 anos de INSS pago e 62 anos de idade. Perfeito. Essa pessoa já tem direito a requerer aposentadoria. O que eu vejo o erro das pessoas muitas vezes? Requerendo benefícios errados. Solicita aposentadoria por tempo. Sou PCD e peço aposentadoria comum. Mas, doutor, tem 50 anos e 25 de contribuição. E o meu nome? E tem um vestido. E meu laranja. Esse caso, olha só. Não, tudo bem, eu vou visitar seu escritório. Mas o que eu falo na prática? Você é muito jovem, é muito menina. Né? Como é que vai fazer uma aposentadoria? Nós vamos falar o quê pro sistema? Pois é, ficar aposentar uma menina. Aposentada. Vai ficar 50 anos. Aí vai afundar o INSS. Vai ter jeito, aí eu não consigo me aposentar, se aposentar jovem. Esse caso que a Darlene trouxe, nesse caso, é o quê? Aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma, nós aposentávamos com 30 anos de contribuição a mulher e o homem com 35 anos de contribuição, independente de idade. Pós-reforma, casos igual ao da Darlene, igual de muitas pessoas. As pessoas precisam fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Nosso desespero é: eu tenho 3 possibilidades de me aposentar, 4 possibilidades. Uma em 2026, uma em 2027 e outra em 2029. Só que os salários mudam. Poxa, para você ganhar às vezes R$500 a mais ou até mesmo R$1.000 a mais, já trabalhei 36 anos, vou trabalhar 37, pô. R$1.000 a mais. Então nem sempre a primeira aposentadoria ela é a melhor. O importante é fazer um planejamento. A aposentadoria é um planejamento também. Precisa de dignidade, precisa de organização. Então, casos por tempo de contribuição, como o seu caso, o Abinal que é jovem também, na hora de se aposentar, vamos montar um planejamento. Gostei do também. Entendeu? Vamos montar um planejamento para saber a data da aposentadoria e valor de salário. Legal. Doutora Júlia, me aguarde no seu escritório. Nosso tempo acabou, doutora Júlia. Tem algo pontual que você acha importante a gente já colocar aqui para Vou mostrar só o desconto. Momento? Legal. Que a Josi mostrou. Beleza. Vamos lá, gente, então, volta. No que você precisa também. Consultar descontos. É só porque tem muita gente tendo desconto, né? Consultar desconto das entidades. Aí, nesse caso, ó, ele já aparece, ó, nesse cliente, nenhum desconto foi realizado em seus benefícios. Ah, legal. Então, quando tem o desconto, o próprio sistema já está mostrando o seu Já desconto. aparece. Algo que você contratou ou que não contratou também vai aparecer ali. Se você contratou ou não. Olha, é muito difícil quem contratou, viu? Muito difícil quem contratou. Se alguém que está nos assistindo aqui contratou, manda uma mensagem, porque lá no escritório não apareceu ninguém ainda que contratou. Olha só, tá certo? Cara, que isso, hein? Porque a pessoa que ela quer contratar, ela fala assim: eu autorizo o sindicato a descontar um dinheiro da minha aposentadoria. Olha, eu não achei muita gente nisso não, viu? Não tem. Darleide. Oi. É contigo agora, vou chamar aquele intervalinho, o que eu faço, doutor? Ah, mas antes, claro, agradecer. Doutora Júlia, muito obrigado, viu? Eu sei que aqui, e aí é bom até que a gente já mostra na prática também como é que funciona, o site dá aquela travadinha, às vezes tem te joga para lá, te joga para cá, enfim, você viu como é que é, né? Mas com um copinho ali de chá uma canequinha, né? De chá de camomila ou de erva doce, uma coisinha assim. Ou uma advogada do lado. Claro, uma advogada do lado, horáriozinho no escritório, eu vou lá. Melhor ainda. Mas, por favor, doutora Júlia, chá de camomila pra mim, não. Ela não gosta. Não gosta. Não. Pode ser de... Só você já me acalma, não precisa do... Pode deixar. Nós vamos para o intervalo, meus amores, e continuamos falando sobre aposentadoria, sobre a vida e planejamento. Até já. Vamos correndo para as interações para dar tempo de responder a sua pergunta. Tem muitas, né? Vem para cá, olha. Karina de Oliveira, de Tatuí, São Paulo. Tenho deficiência auditiva e utilizo o aparelho auditivo em ambos os ouvidos. Devido à minha condição, enfrento dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Além disso, também tenho um problema grave no joelho. Contribuo para a Previdência Social há 16 anos como contribuinte facultativa. Gostaria de saber se nessa situação posso solicitar o auxílio-doença e, futuramente, o benefício por incapacidade permanente. Olha, eu quero todas as perguntas de hoje, isso está perfeito. Olha que legal. Interessantíssimo, viu? Olha, Karina, é o seguinte, primeira coisa, vamos só separar aqui. Auxílio-doença é para quem está incapaz para o trabalho. Aposentadoria por invalidez é para quem perdeu 100% da sua capacidade de trabalho. No seu caso, eu acredito, como você contribui com o INSS, você tem capacidade de trabalho.
mesmo sendo PCD. Por quê? Só que, o que ficou claro pra gente? Karina tem perda auditiva bilateral em 2 orelhas, que é assim que se fala, tá certo? Então, Karina, ao meu ver, eu tenho que analisar isso daí, aspecto social, médico também. Se ela tem uma deficiência grave e essa contribuição de Karina como facultativa é como 20%, Karina vai aposentar com 20 anos de contribuição com o INSS, independente da idade. Ela tem duplo fator de redução como PCD. Ela tem a baixa audição em ambas as orelhas e tem uma lesão de joelho, né? Uma lesão ali no joelho, grave que ela colocou, entendeu? Ou seja, a mulher com uma deficiência grave, ela aposenta com 20 anos de contribuição. Vai aposentar a menina, Karina. Faltam 4 anos. Falta 4, continua pagando. Se for no 20%, Karina, que é por tempo de contribuição, mesmo facultativo, vai aposentar super jovem. Legal. Independente da idade, hein? Independente da idade. Beijo, Karina. Temos mais alguém que quer saber? O José Brito da Silva. Tentei entrar no meu INSS. Foi pedido o meu CPF e senha. Por 2 vezes. Fiz o que foi pedido e não deu certo. Porque fiz tudo como pediram. Não deu certo, doutor. É isso mesmo, olha. O INSS, eu falo assim, o acesso ao banco para o idoso é mais fácil do que no INSS. E o banco já é difícil, né? O INSS, ele pede a senha. Ele pede a senha com caracteres, né, que a gente explicou naquele início do programa. Só que agora ele pede leitor facial. Pois ele pede duplo fator de análise, né? Pede para você provar que não é robô. Meu Deus, confirmar que não é robô. Imagina, gente. Né, para nós que somos jovens e estamos acessando ali, isso já é complexo. Imagina que você tem um pouco mais de idade, não nasceu nessa era digital que nós estamos vivendo. É um INSS digital para uma geração que não é digital, né? Vai até o INSS da sua cidade mais próximo, tá certo? E solicite que lá no INSS eles te deem a senha e te ensine a acessar. Sempre na parte da manhã, por favor, porque o INSS não abre para o povo no período da tarde. Ah, ainda tem isso. Tem isso ainda. Boa. Isso ainda. Mais uma. Maria Oliveira. Estou afastada há 9 meses. No mês passado, meu benefício foi negado e foi solicitado que eu recorresse. Tenho fibromialgia, tendinite do supraespinhoso e 3 hérnias de disco. Minha função é na área de limpeza. Gostaria de saber, posso me aposentar por incapacidade através do auxílio-doença? Sim. A resposta direta é sim. E o que a Maria Oliveira precisa? De um laudo do médico dela, classificando que ela é incapaz para o trabalho, tá certo? Só que, o que a gente tem que colocar ali? Ela destacou a profissão dela. Nós temos que entender primeiro, esse afastamento, ele é por tempo determinado? Ela pode melhorar dessa realidade? Não, não pode melhorar. Ela está inválida para todas as áreas de trabalho? Ou ela está inválida para a função da limpeza, que é o que ela colocou, que ela trabalha. Se ela não estiver inválida para todas as áreas, ela pode ser agregada, ela pode iniciar um processo de reabilitação profissional no INSS. É um ótimo processo, onde o INSS ele custeia uma nova profissão. Então, a Karina, né? Maria Oliveira, desculpa. A Marina Oliveira, ela tem direito, junto ao médico dela, solicitar um laudo de reabilitação profissional. E o INSS tem um serviço de reabilitação. E é bem legal. Muita gente não conhece, viu? E é um serviço demais, viu? Pra mim, eu gosto disso. O pessoal faz curso de confeiteiro, curso de TI, tem uma série de cursos lá dentro. Legal. Tudo custeado pelo Custeado pelo INSS, porque custeado por ela, né? Pela Maria Oliveira, né? Esquece. É verdade, tem usa mais. do dinheiro nosso para isso. É verdade. Não sabia disso, que legal. É muito legal, reabilitação profissional. Tem esse tema nas agências do INSS, tem um setor específico de reabilitação profissional com assistentes sociais e é um serviço que funciona, é bem legal esse serviço, viu? O INSS, ele, inclusive, para quem não conhece, se a pessoa sofre um acidente, sofreu uma amputação, ele custeia a prótese. Ele custeia a prótese. Então, assim, tem vários serviços no INSS que é pouco divulgado. Verdade. A Nara Lira diz o seguinte: sou aposentada como professora do estado onde moro, porém tenho tempo de serviço como CLT referente aos anos anteriores ao do estado. Posso continuar pagando INSS como artesã, atividade que atuo hoje para completar né, o tempo de contribuição e aposentar pelo INSS? Ela estava no começo do programa, viu? Ela aposentou pelo Estado e agora ela vai continuar pagando o INSS para aposentar pelo sistema geral de previdência. Pode sim, Nara. Vai aposentar, já está aposentada pelo Estado, vai continuar pagando. Lembra do requisito mínimo?
ter 62 anos ou mais, no caso da Nara, né? E ter 15 anos de contribuição junto ao INSS, tá certo? Legal. Pode sim, 2 aposentadorias para Nara. Que boa notícia, viu, Nara? Aproveita aí, Vale, menina. né? Porque assim, gente, professores trabalham na escola, fora da escola, em casa, feriado. Olha, tem. sinceramente, aliás, nós temos observado até uma queda no número de pessoas que fazem formação para serem professores, porque as condições são cada vez mais difíceis, em sala de aula, até mesmo salarial. Então é muito merecido. Um beijo para você, Nara, e para todos os professores na audiência. Muito obrigada. Vamos ter mais interação por aqui? Bom demais, né? Porque a gente faz a pergunta e ele responde. Que isso, é papum, rápido, né? pá. Que isso, É o menina. cara. Direto. A Wanda diz: perdi meu esposo no ano passado. Hoje recebi 60% da aposentadoria dele como pensão. Eu também sou aposentada, mas percebi que o valor da minha aposentadoria foi reduzido após o falecimento do meu esposo. Gostaria de saber, isso é correto? É provável que ela colocou 60% ali, que é o valor da pensão que foi reduzido, né? Por quê? O que aconteceu pós-reforma? Como funciona de uma maneira bem objetiva, e vocês vão entender por que eu tenho 4 filhos, tá certo? Olha, pensão pós-reforma funciona assim. O esposo, né, primeiramente meus pêsames, né? O esposo veio a falecer, ou a esposa veio a falecer, eu recebo 50%, olha só isso, 50% mais 10% por dependente. Como ela não tem nenhum outro dependente habilitado a receber a pensão, ela recebe somente 60%. Você receberia 90%? Olha eu, 50%, perfeito? Mais 10% para a Cris, né? Porque eu vi a falecer e ela é minha esposa, então 10% ela recebe 60%. Mais 10% da Liz, 70%. 10% da Laura, 80%. 10% do Levi, 90%. 10% da Cecília, 100%. Então lá em casa, 4 filhos para ganhar 100% de pensão. Você não dá ponto sem nó, hein, doutor? Tudo eu penso no INSS, gente. Que isso, hein? Ele vive realmente. Então, na prática, a pensão ela foi muito atingida pela reforma da Previdência, fazendo com que a pessoa ela receba muito menos de pensão por morte do que, de fato, aquilo que o esposo ou a esposa recebia em vida, né? Dá tempo ainda de eu ter mais alguns filhos, viu? Fazer mais alguns filhos também. Garantiu 100% de pensão, gente. Vamos lá, tem mais? Por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 127, 3 a 5, diz assim: os filhos são herança do Senhor e os frutos do ventre, herança do Senhor e herança até pelo INSS, doutor. INSS, até os 21 anos, tá? Filhos incapazes, inválidos, eles recebem durante toda a vida. E esse é o medo do pai e da mãe quando tem um filho inválido, um filho incapaz. Quem vai cuidar do meu filho? Com qual dinheiro esse meu filho ele vai viver? O filho incapaz e inválido ele tem que receber 100%, tá? E o INSS às vezes paga menos. Junta que tem filho inválido, incapaz, o INSS paga menos. Acidente do trabalho, a pessoa veio a falecer devido a um acidente de trabalho. O valor de pensão é 100%, não pode ser 60%, não. 50%, 60%, ou 70%, 80%, dependendo do número de dependentes. Ainda vai continuar o salmista dizendo: feliz o homem que enche a sua aljava com filhos, ou seja, ter muitos filhos, herança do Senhor. Aí, ó, A diretora até se animou, ela ouvindo ele falar assim: eu acho que vou ter mais filhos. Imediatamente, não, tá bom. Não. Letícia Paiva Binal. Ela tem 31 anos de contribuição e 50 anos de idade. Trabalhei a maior parte do tempo no setor privado. Quando poderei me aposentar? Olha só, Letícia, seu caso é o caso do planejamento previdenciário. A Letícia já era para estar aposentada. Lembra que a mulher aposentava com 30 anos de contribuição? Até hoje as mulheres aparecem no escritório. E as mulheres dessa geração da Letícia, a Letícia é de 70, viu? Pode procurar ali, ela é da década de 70. Vai estar nessa realidade ali. E Letícia, ela não consegue se aposentar agora com 31 anos ainda. E ela vai ter que montar um planejamento para saber data da aposentadoria e valor de salário e fazer a melhor escolha. Nós temos ali aposentadoria no pedágio 100%, tempo mais idade, pontos, que foi o que a doutora Júlia explicou, e idade. Tem 4 situações ali para a Letícia verificar em qual delas é o melhor enquadramento. Porque às vezes a Letícia vai lá e aposenta o ano daqui 2 anos, com 33 anos de contribuição. Mas se ela esperasse um aninho, o salário ia ser bem mais alto. Faz um planejamento, Letícia, vê a data da aposentadoria e o valor de salário para você escolher direitinho. Tomara que você encontre um Dr. Denis aí perto vai de achar você, assim, tá? Tomara. Tem um rosto comum, tem um monte de gente assim. Ó, 1 minutinho para essa pergunta aqui. Duvide, se vira nos 30 agora. Leidiane Martins, beijo, minha querida. O que é mais vantajoso? Contribuir como autônomo pelo carnê do INSS ou se formalizar como MEI? Embora o MEI tenha algumas obrigações, o custo mensal costuma ser mais baixo. O que é melhor, doutor? Tá certo, a Leidiane. O MEI, aposentadoria por idade,
somente isso não dá direito à aposentadoria por contribuição, mas dá direito a todos os benefícios do INSS. Carnê do INSS, se for 11% ou 5%, é a mesma coisa do MEI, os mesmos direitos. Quando que vale a pena ser por tempo de contribuição? Quando você está mais próximo da aposentadoria por tempo de contribuição. No nosso caso, eu não vou aposentar por idade. Hoje, nenhum de nós aqui que tem mais do que 20 anos vai aposentar por idade, 30 anos de contribuição, na maioria das vezes. MEI, aposentadoria por idade. Carnê, 11%, aposentadoria por idade. Carnê, 20%, aposentadoria por tempo. Doutor Denis, muito obrigada e até a próxima para o capítulo 2. 3, 4, INSS. Deus te abençoe. Amém, ele vai tendo muito direito que as pessoas nem conhecem, né? Verdade. Mas a gente conhece você, então Amém. já fica fácil. Pronto. Beijo, meus amores. Nós vamos ficando por aqui, meu amigo. Pois que venha é, seguir Darley. Além do Vida e Saúde. Vida e saúde vem chegando por aí e a gente quer aproveitar para agradecer aos Anjos da Esperança. Obrigado, porque mais uma semana especial tem acontecido aqui no nosso Entre Família, na TV Novo Tempo. Lembrando que hoje às 8 da noite você não pode perder o último dia dessa série toda especial com Darleide Alves, Consultório de Casais. Tá? Bênção, bênção, bênção. Obrigado, Anjo da Esperança, por tudo isso. E a gente se encontra segunda-feira por aqui, se Deus quiser. Né? Beijo, meus amores. Sim, segundinha, estamos por aqui pela graça de Deus. Feliz sábado para você. Diabetes gestacional no Vida e Saúde de hoje, tá? Não perca, acompanha aí. Tchau. Feliz sábado.